Olá, queridos! Aqui estamos novamente para trazer mais um discipulado para você. O objetivo sempre é levar você ao mais profundo do conhecimento de Cristo. Esses cursos que nós estamos elaborando aqui, e é para justamente te levar a uma conexão maior com Deus. Então, estamos aí com o curso A Mente de Cristo. Então hoje vamos para a nossa terceira aula. Queria convidar você para poder participar juntamente comigo nessa terceira aula. Mas antes queria, se caso, fazer uma sugestão, caso você queira aí adquirir as apostilas desse curso, por favor, entre no comentário e fale assim: pastor, eu quero as apostilas. E aí eu vou enviar para você, e temos duas formas de enviar. Ou enviar ela por e-mail, ou enviar ela por via WhatsApp. WhatsApp. Mas fique tranquilo, não precisa colocar o teu número aí. Apenas me informe que eu vou colocar o meu número, se caso você queira por via WhatsApp, aí você me adiciona e eu vou te enviar esse conteúdo das apostilas para você acompanhar juntamente conosco aqui. Caso você não tenha, então você dá uma pausa, entra no comentário e diz: pastor, eu quero as apostilas. E nós vamos enviar para você, e você depois volta novamente ao curso e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Vamos lá? Aula número 3, ou unidade 3, como assim posso te chamar. O tema é verdadeiramente livre. Eu vou lhe fazer uma pergunta: você é livre? Você é verdadeiramente livre? Bom, nós vamos procurar te responder isso hoje, nesta aula, entendeu? Vou tentar procurar você, queria que você desse uma atenção aí, se você tem pouco tempo, então você dê uma pausa, viu, qual foi onde você parou, amanhã se inicia de novo, mas que você não deixe de dar atenção ao curso. Aprender algo para você adquirir o aprendizado, é preciso que você dê tempo. Jesus disse uma coisa muito interessante quando ele falava sobre as parábolas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Isto é, quem quiser me dar atenção, vai aprender. Jesus também falou lá, em intermédio do Espírito Santo, e por João, disse: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, vamos lá. Sempre lembrando que todos os nossos trabalhos aqui, trabalham com dias ou com unidade, seja qual for a forma que venham chamar, mas o livro chama de dia, como também chama o conteúdo todo de unidade. Então, unidade 3, dia número 1 é o propósito de Deus, sua liberdade. Lembrando sempre que o propósito de Deus sempre será a nossa liberdade. Ele disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vamos lá. O propósito de Deus na liberdade. A liberdade tem um propósito. Somos livres a fim de servir a Cristo. Somos escravos do mundo ou servos de Cristo. A liberdade em uma área significa espírito de servo em outra. Se você quer servir a Cristo, deve optar por libertar-se do mundo. Deus inspirou Pedro quando esse disse: vivei como livres, não tendo liberdade como capa da malícia, mas como servo de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Isso quer dizer que você poderá interpretar erroneamente o propósito da sua liberdade. Você poderá ver a experiência da graça e a libertação de Deus do jugo da lei como um convite de viver como o mundo, fazer o mal. Não era esse o propósito de Deus ao torná-lo livre em Cristo. Deus concedeu-lhe os seus mandamentos com princípios norteadores para uma vida reta. Então, Deus envia os seus mandamentos.
não para poder nos penalizar, para nos julgar. Ele envia esse mandamento justamente para poder evitar justamente a penalidade e o julgamento. Eles são uma forma de nos proteger, né? Se você for observar, os 10 mandamentos eles são divididos em dois tipos de relacionamento. Os primeiros 4 mandamentos são relacionados a Deus, né? Nosso relacionamento com Deus, nosso viver diretamente com Deus. Os outros 6, os últimos 6, são relacionados ao próximo, né? Na forma que você vai se relacionar com o seu próximo. É muito importante isso, né? Que você entenda os 10 mandamentos desta forma. Porque se você não entender o mandamento dessa forma, efetivamente você vai entender o propósito do mandamento, dos 10 mandamentos. Tanto que Jesus, ele simplifica isso dizendo, ele fala assim, olha, amarás a Deus com toda a sua alma, de todo o seu conhecimento, de todo o seu coração. E o segundo mandamento é este, que você ame o seu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Então esse é o mandamento. Então ali ele mostra claramente o propósito do mandamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com o seu próximo. Então nós estamos aqui na página 46, caso você já tenha a apostila. Aqui nós temos um versículo bíblico, né, do capítulo 8, versículo 31 e 36 de João. Então você abra aí a tua Bíblia, leia ele e para poder sublinhe, né, se você preciso for, as declarações que descrevem o que faz o servo, isto é, o discípulo de Deus e que faz um escravo do pecado. Olha aí, como faz isso, né? É interessante. Esse é o dever de casa para você aqui. Vamos lá, página 47. O propósito de Deus para a liberdade. Então, qual é o propósito de Deus para a liberdade? É nos levar uma vida relacionada com Deus. Você observa que quando uma pessoa está vivendo no mundo do pecado, das opressões demoníacas, você vai ver que vem sempre aquele peso na consciência, né? E quando a pessoa não está vivendo naquela forma mais de vida, ele começa a viver, feliz, satisfeito, porque aquilo não te oprime mais, aquilo não mais pressiona mais você. Mas é preciso que você entenda o que eu falei inicialmente aqui, referente aos 10 mandamentos. Vamos lá? Nós temos aqui 12 áreas de escravidão à escravidão. Se você tiver com a sua apostila, estão na margem, à sua esquerda, as 12 áreas de escravidão. Sendo que 9 delas são relacionadas, chamadas de áreas neutras. E as outras são áreas daninhas. O que é área daninhas? É aquelas que vão trazer estragos, vão trazer danos para as pessoas, que vão prejudicar as pessoas, que vão trazer qualificações, peças péssimas, qualificações morais. Então essas são as áreas daninhas que a gente vai procurar explicar hoje para você aqui, sendo que as 9, elas têm como você trazer elas para o mundo espiritual, sendo que as 3 últimas, as 3 últimas, perdão, elas não têm como você fazer aí uma transição para a vida espiritual. Elas são completamente destrutivas. Então, mas antes disso, temos aqui ainda na página 47, indo para a 48, 2 advertências. A primeira advertência é essa: não apresse Deus. Né? Não apresse Deus. Deixa Deus trabalhar. Tem pessoas que querem, de uma maneira, se apressar nos seus trabalhos, na sua vida cotidiana com Deus. Não apresse. Deixa Deus trabalhar. Nunca se esqueça que Deus tem o controle da nossa vida e tem a onisciência. Ele sabe o que vai suceder amanhã. E a segunda advertência é: não abandone as responsabilidades. Deus nos confere responsabilidade que nos limitam, né? Então, tem aqui um exemplo. Por exemplo,
Nenhum cônjuge é totalmente livre. Você já viu um cônjuge livre? Não é livre. E tem que dar satisfação à tua esposa, o seu cônjuge, o seu esposo tem que dar satisfação à sua esposa, a esposa tem que dar satisfação ao seu esposo. Cada um é responsável por aquilo que você fez ali, do ato dos votos matrimoniais. Também é a mesma coisa, também requer também os filhos com os seus pais, o patrão, os empregados com os seus patrões, né? Então, tem que ter, elas sempre vão nos trazer limitações às nossas responsabilidades, mas nunca abandone elas. Isso é o mais importante, né? Vamos lá, ainda na página 48 diz assim, atitude mental de Cristo. Todo mundo pode ser livre nas 12 áreas da escravidão que está numerada. Eu não falei elas, né? Perdão. Perdão. Vamos voltar então à página 47 para eu dizer como são essas áreas. Vamos lá, as 9 áreas neutras são desejo, hábitos, lealdades, relacionamentos, preconceitos, ambições, deveres, dívidas e bens. Esses são os deveres, as áreas neutras. As áreas daninhas são temores, fraqueza e ressentimento. Aí vamos dar continuidade agora aqui na página 48, né? Todo mundo pode ser livre nas 12 áreas da escravidão que enumerei. O propósito de Deus é que você seja livre na atitude mental deste mundo. Tudo na vida vai passar por aqui, primeiramente. Por isso que a Bíblia, ela procura o máximo possível a nos mandar a gente não ficar focado no mundo. O que é a mente? A mente são ideologias, são filosofias, são exatamente aquilo que vai fazer com que, se nós não houver uma boa administração do que pensamos, vamos fazer a prática delas. Infelizmente, se você pensa coisas boas, é claro, você vai fazer coisas boas. Mas se você pensa as coisas ruins, é claro, se você não administrar isso, você vai pensar coisas ruins, tá bom? A gente vai... eu sempre prego muito sobre isso, parece que as minhas mensagens, elas são repetitivas, mas não. Elas são de formas corretivas. Ok? Então tá aqui algumas coisas para nós aprendermos sobre isso, né? E tanto que aqui, bem no terceiro parágrafo, diz: Cristo deseja a sua liberdade. Ele prometeu: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nada fora de você pode perturbar a liberdade que Cristo dá. Sua liberdade pode ser para sempre. Entretanto, Paulo adverte: para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firme, e não vos dobreis novamente ao jugo da escravidão. Né? Que aqui é Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Paulo está se referindo à liberdade do legalismo judaico e também ao pecado que escravizou você, a mim e todos nós. Então, o que é o legalismo? O legalismo é quando nós aceitamos né, a certas situações ou práticas da nossa vida que achamos que é de uma forma legal. Mais tarde a gente vai explicar isso mais com calma. Então vamos agora partir logo de imediato para a página 49, que é onde vamos começar a falar sobre essas chamadas chamadas áreas neutras. Neutras. Primeiramente delas, aqui na página 49, é hábitos. Tudo vai depender de hábitos que eu tenho. O hábitos são praticamente maneira usual de ser, fazer, sentir, viver um costume, viver uma regra, viver um modo de vida. É a maneira permanente ou frequente de frequência de comportamento, também chamada de manias também. Então, isso é hábito. Agora,
isso, quando você se converte ao Evangelho, é claro que outrora tínhamos hábitos completamente opostos do que a Bíblia nos recomenda, nos ensina. E hábitos que a qual, de maneira alguma, elas iriam nos levar a um conhecimento de uma vida com Cristo, uma liberdade com Cristo. E aí tem que haver as chamadas mudanças. E mudar de hábito, concordo contigo, não é simplesmente uma coisa fácil. É difícil. Eu passei por isso, eu tinha uma vida completamente torta, um palavrear totalmente torpe, totalmente fora, né? As minhas comunicações eram comunicações totalmente pervertidas, não saiu, né? Pervertidas. E é claro que eu precisei mudar meus hábitos. Não é simples. Você tem que forçar a barra. E é o que eu fiz, eu forcei a barra, né? Forcei a barra para mudar os meus hábitos. Como se força a barra? Lendo a Bíblia, orando, né? A oração tem que ser forçada. Gente, concorda comigo? Ninguém gosta de ficar parado na oração, mas a oração é necessária. É preciso. Nós temos que parar, ter tempo para oração, ter tempo para ler a palavra de Deus. Por favor, não crie este hábito de ler Bíblia todos os dias. Crie este hábito de orar. Crie este hábito de ir para a igreja. Por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos do próprio Senhor Jesus, né? Olha só, isso depois de alguns dias, aqui, deparei com esse testemunho de Marcos 10:1. Primeiramente, vamos lá. Se tornou a ensiná-los como tinha por costume. Jesus tinha o costume de ensinar. Aí também ele tinha um hábito de costume de ensinar. Também ele tinha o costume de ir para a sinagoga em Lucas capítulo 4, versículo 16. Em Lucas 22:39, ele tinha o hábito de ir para o Monte das Oliveiras para orar. Em Marcos 1:35, Lucas capítulo 6, verso 12, a oração era os hábitos de Jesus. Então, tem que mudar. Então, a primeira coisa que agora você viu aqui, os hábitos ruins, elas vão te levar à perdição. E os hábitos bons vão te levar à libertação. Segundo lugar, página 50. Segunda área neutra é lealdades, né? Lealdades, né? Então, a lealdade aqui é respeito a princípios, né? A princípios bíblicos. Não é ensinamentos de homem, não, é você se prender o que a Bíblia diz. Isso é muito importante. Agora, é claro, né? Precisa ser flexível. Jesus, ele foi flexível. Imagine agora se Jesus fosse radical, como alguns por aí, às vezes são, né? Por exemplo, ali quando levaram aquela mulher adúltera para Jesus, e falou assim, olha, ela foi pega em adultério, então, segundo a lei, ela tem que ser apedrejada. Todo mundo já pegou sua pedra já. E Jesus, se ele fosse tão rígido como nós vimos, e muitos pensam que tem que ser, ele seria assim, manda a pedra nela. Mas não. O que prevaleceu ali foi a misericórdia. É tanto que no capítulo 9, eu não lembro agora o versículo de Mateus, 99 de Mateus, depois que ele prega para Mateus, ele fala, os fariseus começam, né, a julgá-lo porque ele está comendo com pecadores. Nossa, olha, misericórdia sim, sacrifício não. As pessoas vivem só em função de sacrifício, né? Temos ali o exemplo da parábola do bom samaritano, né? Que os dois, tanto o sacerdote como o levita, ele priorizou mais, né, a lei, o seu cargo, a sua posição, do que aquele pobre homem miserável que estava caído na beira do caminho. Né? Jesus
né, ao contrário disso, ele tocou no morto. Né? Temos lá aquele menino que estava morto ali, Naim, aquele filho daquela viúva. Temos ali Jesus tocando na vida, tocando naquele leproso. Enfim, esse é o evangelho que nós temos que pregar. Né? Agora, lealdade a princípios, né? A lealdade àquilo que a Bíblia nos orienta. Se ela nos ensina sobre misericórdia, então vamos entender o que é a misericórdia. O problema hoje é que as pessoas fogem dos princípios bíblicos e começam a viver princípios que a qual ela não condiz com o dia a dia nosso. Temos que tomar cuidado com isso. Tá? Qualquer dúvida que você tiver aí a respeito disso, tá aí os comentários. Né? Como eu falei aqui inicialmente, me fala que eu vou te enviar o meu contato para você, por aqui mesmo. Né? Esse contato meu, ele é exatamente para poder servir os santos, servir nosso povo, o povo de Deus. Então, você vai mandar que eu vou escrever o contato lá, e você vai lá, né? E aí vamos conversar mais sobre isso. E eu vou te dar mais detalhe mais sobre isso aí. Mas o interessante é que a Bíblia, ela é um texto, ela é um livro contextual. E às vezes ficamos muito presos a um texto que você precisa andar mais um pouquinho para entender o contexto do que Jesus quer dizer aquilo. O que Paulo, Pedro, João, Tiago quer dizer, Judas quer dizer, João quer dizer. Enfim, tem que tomar muito cuidado em você se precipitar, né, em julgar um texto bíblico. É onde entra o legalismo. Né? O legalismo, na verdade, justamente eles existem porque as pessoas, elas infelizmente interpretam o texto sem olhar para o contexto. O contexto é a Bíblia toda, é por isso que tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, para você entender o dia a dia. Página 51, relacionamentos, né? Relacionamento. Vamos lá. Relacionamentos foram as áreas seguintes em que o Espírito Santo começou a operar para livrar-me da escravidão do pecado. Considerando que eu não sou uma pessoa possessiva, cria sinceramente que ele era livre de toda a escravidão nos relacionamentos. Entretanto, o Espírito pode ver aspectos de domínio ou possessões a respeito dos quais não estamos conscientes. Deliberadamente entreguei a minha esposa ao Senhor, ao dizê-la: o Senhor, eu te peço que faça amar-te mais do que a mim. Pedir a Deus que fizesse com que as prioridades dela fosse as que aparecessem em Marcos capítulo 12, versículo 30 a 31. Nosso amor a Deus deve estar em primeiro lugar, muito acima de qualquer amor terrenal. Vamos lá. A questão aqui de relacionamento, né, a prioridade sempre será Deus. Observe que Jesus, uma vez, chegaram para Jesus e disseram assim: lá fora estão a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs. E ele estava ensinando ali, disse: aqui estão minha mãe, os meus irmãos, minhas irmãs. E todo aquele que faz a vontade do meu Pai são os meus irmãos, minhas irmãs e meus irmãos. O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo nos explicar que a prioridade sempre será Deus. É claro que você não vai largar a tua esposa porque ela não serve ao Senhor. Ao contrário, você vai orar, aí que entra o desafio. Você vai orar pela tua esposa, você vai orar pelo teu esposo, para que eles tenham um encontro com Cristo. Você vai orar para que você não vai mandar os seus filhos embora. Ao contrário, você vai orar para que teus filhos tenham também um encontro com Cristo. Esse é um desafio nosso. Então, precisamos colocar isso. Agora, é claro que você nunca pode deixar: eu vou largar Cristo porque a minha esposa não quer ir para a igreja. Eu vou largar Cristo porque o meu esposo não quer ir para a igreja. Então, não é isso. Aí você está saindo fora dos propósitos de Deus. Então, tome muito cuidado com isso. Ok? Deu para entender? Vamos lá. A quarta área neutra é preconceitos. Preconceitos. Aqui nós temos um texto. Na Bíblia, Naamã irou-se com Eliseu
ele disse que se banhasse no Jordão. Naamã perguntou: não são, porventura, Abana, Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Segundo Reis 5:12. Os fariseus mostraram seu preconceito quando perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Queridos, isso também é legalismo. Legalismo. Deus sempre vai vir, quando ele vier ao nosso encontro, uma mente de Cristo, sempre vai confrontar, como nós já vemos aqui, vai confrontar com os hábitos. A mente de Cristo vai confrontar com a lealdade que você tem que dar a Deus. Vai se confrontar com a questão de relacionamentos e também vai se confrontar com preconceitos. Deus, né? Eu não vou servir a Deus porque não. Né? Você vai ter que confrontar com isso. Jesus veio quebrar isso tudo. Né? A Bíblia diz que Jesus não veio, ele não veio abolir a lei. Ele não veio acabar com a lei. Ao contrário, ele veio cumprir a lei. Né? Isso aí é um assunto que merece um tempo para isso. Mas, a princípio, o que eu posso dizer para você, que o preconceito tem que, por exemplo, Paulo. Quando Paulo ele se converteu, aí no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, fala que ele estava aguardando lá o rango sair lá, né? E de repente ele entra, ele tem uma revelação, um arrebatamento, ele vê lençóis, e dentro desses lençóis descendo do céu estavam justamente animais, né, que a lei ela impedia que comessem. Aí Paulo foi, olha, afaste de mim essa coisa imunda. Aí o Deus falou para Paulo: como você não pode dizer uma coisa que é imunda, aquilo que eu consagro. Ele estava justamente dizendo ali o tipificar ali era dizer que ele não poderia rejeitar nunca de pregar para os gentios. Os judeus tinham esta mentalidade que os gentios não eram merecedores da salvação, e sim somente os judeus. Olha que coisa horrível. E quantas vezes hoje nos deparamos com isso, com pessoas com essa mentalidade dentro das igrejas hoje? Até mesmo líderes evangélicos, infelizmente. Mas ele veio para quebrar isso. Tanto que logo depois que teve a visão, né, antes disso Deus já tinha falado com Cornélio, e aí os companheiros ali de Cornélio, os empregados de Cornélio, batem na porta, ele vai até Cornélio, e ali Deus ele surpreende Paulo. Cornélio ele começa a receber o Espírito Santo, como os discípulos receberam lá no Pentecoste, e aí a história ela muda e Pedro, eu falei Paulo, né, mas é Pedro, perdão, tá? Se eu falei Paulo, eu estou aqui meio desligado. Mas aí Pedro, ele vai lá e passa o relatório para os discípulos, falando que os gentios também merecem a salvação. Então, e acabar com esse negócio de preconceito. Olha lá, aqui temos um exemplo aqui, ó. Alguns crentes, inconscientemente, pensam que Deus opera de certa maneira na vida deles, está obrigado a operar da mesma forma na vida do outro crente. Calma aí. Gente, não vamos levar isso em conta. Eu já passei por isso, eu sei o que é isso não é legal, né? Como falei para os irmãos, eu tive que mudar a minha forma de pensar, até mesmo na questão dos preconceitos. Ah, porque fulano de tal, ele veste assim, ele está andando assim, então ele não é crente, não, tem que ser como eu, assim, tem que... Não, gente, ninguém é igual a ninguém. A Bíblia diz que a fé não é de todos, ok? Vamos tomar cuidado com isso. Vamos para o dia 3 agora, falar sobre, primeiramente, ambições. O Senhor me fez ver a escravidão resultante de minhas ambições. As ambições incluem projetos, propósitos, objetivos, esperanças e sonhos. Não é pecado isso, não é pecado, não. Crente ter ambição não é pecado. O pecado está quando essa ambição ela sai do propósito de Deus. Eu quero deixar aqui apenas um versículo, eu podia citar ele, mas eu queria
deixar ele dentro da íntegra que está aqui no texto aqui, para você entender. Olha só. Provérbios 16, versículo 1. O coração do ser humano pode fazer planos, isto é, ele pode ter ambições. O Salomão está dizendo, não é pecado ter ambições. Agora, o que prevalece é o que vai vir na parte B desse versículo. Mas a resposta certa, olha só, vem dos lábios de Deus. Então, o texto aqui está dizendo, não é pecado você ter ambições. O problema hoje é que as ambições pode revelar uma esfera que não é legal, que é a esfera do orgulho, da soberba. Né? A pessoa faz projetos, ele ambiciona ter isso, ambiciona ter aquilo, e no final das contas, né, infelizmente, ele acaba deixando-se levar pela soberba, pelo orgulho, aí o negócio desanda, aí vai tudo para o brejo. Tudo para o brejo, tá bom? No capítulo... Olha só, vamos lá. Eu queria até mesmo dizer para você aqui, também Tiago, né? Também temos um texto aqui também muito bom, de Tiago, capítulo 4. Eu queria deixar para você também entender isso. Capítulo 4, versículo 2 ao 3, que diz assim: vocês cobiçam e não têm, matam e sentem inveja e nada pode obter. Venham lutar a fazer guerra. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Então tá aí. Vamos tomar cuidado. Guarde esse versículo, calma, né? Honrar a Deus. Honrar a Deus na nossa ambição. Você ter projetos, irmãos, não é pecado você ter grandes sonhos. Não é pecado. É sonho você fazer uma faculdade, você ter... não é pecado. O pecado está aí quando você sai do propósito de Deus e essas coisas não vão honrar a Deus, vão honrar a si próprio. Página 53, temos aqui os deveres. Os deveres. Ato contínuo, o Espírito começou a me fazer a ver que alguns dos meus deveres eram um obstáculo para a plena liberdade. Uma das obras do Espírito é produzir em nós sentimento de dever, que nos diz respeito às nossas tarefas fundamentais. Qual é o dever do cristão? Você já perguntou isso? Qual é o dever como cristão? Nós temos aqui o apóstolo Paulo, dizendo no capítulo 9, versículo 16, da sua primeira carta aos Coríntios, dizendo assim, olha, pois se anuncio o evangelho, isso está na corrigida, tá? Se eu anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. O meu dever é anunciar o evangelho. Seja qual a forma, Deus não está dizendo que a forma de anunciar o evangelho tem que ser em cima do púlpito ou fazendo uma missão em algum lugar. Queridos, pregar o evangelho é de forma diversas formas, e com diversas formas. Ela é multinacional, de forma... não tem explicação, a Bíblia não te dá uma regra, como é que você deve anunciar o evangelho, de todas as formas. O princípio, só tem um princípio para pregar o evangelho: receber a unção para testemunhar, o poder para testemunhar. O poder sempre é esse, para testemunhar. E Paulo tinha esse dever. E como é que... Lembra lá do Salmo 116? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me dado? Tomaria o caso da salvação e invocaria o nome do Senhor. Isto é, a única forma de nós agradecermos a Deus é cumprir o que Deus mandou nós fazermos nessa terra. Qual é a sua chamada? Qual é o seu dever aqui como cristão? Então procura saber aí, para poder você não pecar também nessa área aí. Ok, meu amado? Vamos pular? A outra, ela tem em conjunto com essa aqui, que é dívida, né? Fala de favores a muitas pessoas. Qual é a sua dívida com Deus? Deus, ele tem feito tantas coisas boas a nosso favor,
nos abençoado tanto, morreu por nós, pelos nossos pecados, olha que coisa gloriosa. Então, precisamos nós, né, de alguma forma, pagar essa dívida. Mas como paga essa dívida? Não tem condição. Tem sim. A única forma de nós pagarmos as dívidas é nós cumprirmos os nossos deveres com Deus. Pagarmos a dívida. Dívida é agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Nunca vamos esquecer desse detalhe. Né? Se você... E tem muitas pessoas devendo a Deus aí. Bota a dever a Deus, amado. Nem brincadeira, não. As pessoas já foram até para o SPC do céu. Se existe isso, nem sei se existe isso. Né? Mas se existe, tem uma turma de gente que não é SPC. Mas você pode pagar essa dívida, né, parcelado. Amém, queridos. Tem que brincar essa hora, né? Também, por último, temos aqui... Por último, não, ainda temos ainda a outra aqui, que são os bens. Os bens, né? Não pulei nada não, né, gente? Não pulei, não. Então, tá aqui os bens. Vamos lá. Agora, era a oportunidade para que o Senhor me livrar dos meus bens. Ih, rapaz, agora eu queria que o negócio ficar meio difícil, porque muitas pessoas estão prisioneiras, oprimidas pelos seus bens. Mais do que possamos imaginar, quase todos nós estamos amarrados ao que possuímos. Essa é uma verdade. E nós temos que nos desligar, nos apegar disso tudo. Não é você pegar e fazer aqui, ir lá por esses sites aí de desapego e mandar tudo embora. Não, isso não pode te prender a isso. Né? Pessoas que outrora não tinham carro, agora tem carro e querem usar o seu carro para outras finalidades, menos servir ao Senhor. Né? Servir ao Senhor. Então temos que tomar mais cuidados. Né? Para poder que os seus bens não venham tirar você da presença de Deus. Você observou aqui, amados, que essas áreas, elas podem levar a honrar a Deus, mas também elas podem levar também a desonrar a Deus. Agora nós vamos entrar aqui na página 856, nas áreas ruins, que são as ervas daninhas. Aí que entra o problema, né? Vamos lá. Todas as áreas da escravidão que temos examinado até agora são neutras, pode ser boas ou mais. Até Jesus, com toda a sua magnífica liberdade, teve desejo, hábito, lealdade, relacionamento, e todos eram bons. Já falamos sobre isso. Os meus, aí ele voltou a falar, os meus não eram. Pelo menos, nem todos eles. O Senhor me conduziu pacientemente e amavelmente de área em área e transformou minha mente de pensamentos. Isso que nós permitimos. Esse processo exigiu mais de um ano de constante obra do Espírito para transformar a minha psique e a minha perspectiva a respeito dos assuntos que fizemos parte dessas primeiras 9 listas. Agora, aquele ano foi um tempo de contínua avaliação e de um reposicionamento de minha perspectiva e até a minha filosofia de vida. Tem que mudar. Né? Não é se você está começando agora a sua jornada cristã, lembre-se de uma coisa. Não vai ser um passo de mágica. É um processo. Okay? Mas esse processo precisa ser amadurecido a cada dia, né? Debaixo de uma autoridade espiritual, dentro de uma leitura, de um estudo, de uma constante oração ao Senhor. Ok? Vamos lá, vamos entrar nas áreas daninhas agora. A primeira delas são os temores. Né? Os temores. O que é temor? Temor é o ato ou efeito de golpista, receio, susto, medo, terror, sentimento de respeito profundo, de reverência por alguma coisa. Temer é você ter medo. É levar você a ter medo de perder alguma coisa, de sentir alguma coisa. Isso não é legal. Né? É uma coisa que vai te oprimir.
vai te tirar do foco de Deus. Nós temos aqui, no capítulo 3, versículo 25 de Jó, eu gosto muito de citar essa passagem, porque ela, de alguma forma, mostra, porque quando nós vamos estudar sobre Jó, temos que entender, né, por que Jó passou por tudo isso. Olha só, passou por tudo isso. Né? Então aqui, no capítulo 3, versículo 25, Jó expressou assim, o seu temor. Aquilo que temo me sobrevém. O que receio me acontece. Não tenho descanso, versículo 26. Não tenho sossego, não tenho repouso e só tenho inquietação. Então o temor leva a isso. Tira a paz, tira a tranquilidade, tira a serenidade, tira tudo disso de nós. Faz a gente ficar, literalmente dizendo, oprimido, preso a um sentimento que talvez não vai nem acontecer. E se acontecer, temos que também crer que Deus tem o controle da nossa vida. Né? Tem o controle da nossa vida. Talvez seja isso que Deus queria ensinar para Jó. Uma das coisas, né, vamos dizer assim, que Deus queria ensinar para Jó. Ensinar para Jó a se livrar desse medo dentro dele. Ele temia Deus, era justo, era íntegro, como o texto nos diz. O próprio Deus falou isso para Satanás. Ele era justo, íntegro, uma pessoa boa, uma pessoa legal, mas tinha esses receios. E às vezes precisamos lutar contra isso. Esse sentimento interno que é o pior de todos eles. Quando você sente, sabe, o medo, né, e perde a sua segurança em Cristo. De alguma forma, ou de todas as formas, vamos dizer assim, vamos melhorar aqui, né, Deus, né, é uma forma de Deus nos explicar que, na verdade, nós não acreditamos nele como deveríamos acreditar. Não cremos nele como deveríamos crer. Então, precisamos rever isso. Né, o que nos mostra isso é porque no capítulo 40, no capítulo 42 em diante, eu só vou ler só um versículo só, amado, porque o tempo não perdemos ao tempo. E no versículo 2, no 42, de Jó, ele fala: bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí você depois em casa, né, depois de terminar aqui a nossa aula, você vai e prossegue a leitura até o versículo 6, né? Versículo 6. Você vai ver o pensamento que Paulo estava sentindo, completamente inverso do que ele sentia antes. Então, Deus quer mudar algo dentro de nós. Deus quer transformar nosso ser, quer transformar a nossa vida, mas preciso que a gente também nos liberte de todo este mal. A outra coisa também que tem nos aprisionados é a fraqueza, que são as ervas daninhas. As fraquezas são a próxima área da escravidão daninha. Frequentemente procuramos justificar nossas fraquezas devido que nascemos assim. Isso não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Moisés, está aqui o texto aqui, estou na página 58, tá, irmãos? Moisés que justificar sua desculpa de ir até Faraó, eu não sei falar, aquela coisa toda, né? Eu sou uma pessoa tímida. Tem pessoas que usam a timidez para poder não seguir, né, com medo, ou porque aí temos que vencer essas fraquezas. Todos nós temos fraquezas, sejam elas quais forem. E nós temos que lutar contra elas. Eu queria que muitas pessoas se preocupassem com as suas fraquezas, iriam esquecer do seu próximo. Esquecer de falar do seu próximo. Largar as fofocas, o disse-me de lado. Se eles se procurassem, se focar neles. Porque já começa o problema daí. Quando a pessoa fofoca, entra no disse-me dentro das igrejas, ele está mostrando que realmente ele é uma pessoa miserável. Uma pessoa fora da mente de Cristo. Ele não pensa como Cristo. Ele não vive como Cristo. Eu sempre falo, né, que viver como Cristo é uma forma da gente mostrar para as pessoas o verdadeiro evangelho.
Vida é um evangelho. Então, fraqueza, né? Pedir ao Senhor, vamos descrever para Deus na nossa oração quais são as nossas fraquezas. Faz uma lista, pega lá, sabe, irmãos? Pega um papelzinho, anote item por item, né? Qual é a fraqueza? Ore se for preciso, né? Se você tiver uma pessoa que tem uma autoridade sobre você, se você está debaixo de uma autoridade de Deus, né? Se você confia em alguém, vai até essa pessoa, passe para ela também se for preciso. Seria até uma boa também isso, né? Para te ajudar em oração, uma pessoa confiável, né? Com certeza, para que você possa sair fora dessa fraqueza. O que não pode é você ficar preso a ela, isso não vai te levar a lugar nenhum, ela não vai te ajudar, ela só vai prejudicar e fazer com que você venha sempre ter uma queda após outra queda. O livro de Juízes é um livro interessante. Ele é chamado o livro da gangorra. Estou abaixo e cima, abaixo e cima, abaixo e cima. É o livro todo. Vai do primeiro capítulo até o último capítulo. Vamos lá, terminando agora. O dia 5, né? É o dia 5. Agora vamos falar sobre uma área que é uma das piores áreas que temos que lutar. Ressentimentos e mágoas. O que é ressentimento? Eu escrevi aqui. Sentimento negativo em relação a outra pessoa, como ódio, mágoa e rancor. Lembra que eu falei sobre os 10 mandamentos no início aqui? E os 6 últimos mandamentos são relacionados ao seu próximo. E um deles é justamente não ter sentimento negativo em relação a ele. Ok? Então precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. E hoje o rancor, o ressentimento, a mágoa, né? Eu tenho aqui uma coisa interessante que eu escrevi sobre mágoa. Eu busquei, né, o significado mais ou menos de mágoa, diz assim, mágoa, né? Significado de mágoa. Observe bem, essa percepção é mais fácil. Veja que a fusão de duas outras palavras no termo mágoa. Água. Isto é, água ruim. Mágoa é um sentimento de desgosto causado por um pensamento discordante. Ela vai se acumulando no coração, fazendo-o inchar e ficando cada vez mais pesado. A mágoa é criada quando você pensa em que alguém agiu incorretamente com você. Então, esse é um cuidado que temos que tomar. É por isso que Jesus falou, amai o seu próximo como a si mesmo. Se você fizer isso, você vai resolver o seu problema. Por exemplo, nós temos aí 5 capítulos, ou melhor, 3 capítulos, perdão, no livro de Mateus, que é interessante você aprender ele. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. São chamados, que foi onde foi ensinado o Sermão da Montanha. Ali, Jesus explica esse relacionamento. Praticamente, ali, ele está falando mais sobre a questão de relacionamento com o seu próximo, mais do que provavelmente se relacionar com Deus. Porque uma coisa puxa a outra. Porque você se relacionar com o teu próximo, você vai automaticamente se relacionar com o teu com Deus. O João, eu não lembro agora, não sei se eu vou lembrar agora, mas João fala sobre isso na sua primeira carta. Me perdoe um pouquinho o tempo, né, que a gente vai tentar aqui achar aqui, eu não sei se é 4:18. Se eu não achar, amado, eu cito para você, depois vocês procuram. Você vai ver que a Bíblia em si, ela tenta sempre a nos levar a esse processo. 3:15, isso, está aqui, achei. É capítulo 3, versículo 15. Olha o que João diz sobre isso. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, tome cuidado para que isso aqui
não vem enquadrar dentro de você. Então, ter a mente de Cristo é você viver a vida de Cristo. Ok? Deixo aí essa terceira aula. Fique ligado. Se você ainda não tem a apostila e você quer a apostila para acompanhar o estudo, entra aí no comentário, fala comigo, eu vou te mandar o meu contato para você, aí você vai escolher, né? Se eu quero que você quer que eu mande. O WhatsApp fica melhor mandar do que mandar por e-mail, né? Recebe mais rápido, ok? Tá aí essa palavra, essa terceira aula. Espero você na quarta aula do curso, esse curso aqui. Se você quiser também comprar o livro, né? Ah, eu quero comprar um livro, pastor. Ah, eu vou te indicar o site. Não ganho nada com isso. Não ganho nada com isso. Vou te indicar o site, você compra o livro e você também pode acompanhar, ter seu livrinho, como eu tenho aqui, meus livros aqui na minha biblioteca. Ok? Deus te abençoe. Até a próxima aula, tá bom? E quiser deixar seu like aí, eu fico muito feliz por isso. Você que ainda não é inscrito do canal, também quiser compartilhar para outras pessoas também, juntos, também poderem acompanhar esse curso, vamos lá. O Instituto é Didascalo, é o nome do canal. Deixa eu ver.